Ao longo desta série, conversamos sobre por que reestruturar agora, como fazer um diagnóstico honesto da operação e como implementar mudanças de verdade. Hoje, vamos fechar com o que realmente importa: resultados e sustentabilidade. Porque reestruturar não é só sobreviver à crise, é criar uma operação que se sustenta, que cresce, que está preparada para o que vier. E para isso você precisa de três coisas: medir certo, manter o que funciona e construir uma cultura que não deixa você voltar para o jeito antigo. Então vamos lá. Como saber se está dando certo? A primeira pergunta que todo produtor me faz depois de começar uma reestruturação é: como eu sei se está funcionando? E a resposta é simples: você precisa medir. Não adianta achar que melhorou, tem que ter clareza. Mas atenção, não é medir tudo, é medir só o que importa. Não adianta acompanhar 50 indicadores se você não consegue agir com base neles. Vou falar dos 5 números essenciais que toda reestruturação precisa acompanhar. Primeiro, fluxo de caixa projetado versus realizado. Todo mês você compara: o que eu projetei que ia acontecer, aconteceu? Projetou entrar 100 mil e entrou 80? Precisa entender por quê. Projetou gastar 150 e gastou 180? Idem. Esse número mostra se seu planejamento está conectado com a realidade. Segundo, quanto sua dívida pesa sobre seu resultado operacional? Esse é o indicador que banco olha, que investidor olha, que você precisa olhar. Mostra quantas vezes seu resultado cobre sua dívida. O ideal é estar abaixo de 3 vezes. Se você está em 5, 6, está no limite. A cada trimestre esse número precisa melhorar, não precisa ser drástico, mas precisa caminhar para baixo. Terceiro, margem operacional. Esse indicador te diz se a operação está gerando caixa ou se está no vermelho. Reestruturação boa aumenta a margem operacional. Não necessariamente aumenta a receita. Às vezes você até reduz receita, mas aumenta a margem porque cortou gordura. Quarto, prazo que você leva para receber versus prazo que você tem para pagar. Se você está recebendo em 90 dias e pagando em 30, você tem problema de capital de giro. Durante a reestruturação, esse prazo tem que se equilibrar, seja negociando melhor com o cliente ou com o fornecedor ou até com o próprio banco. E quinto, retorno sobre investimento. Toda vez que você investir em algo, tecnologia, equipamento, consultoria, você acompanha. Esse investimento se pagou? Em quanto tempo? Gerou o resultado esperado? Isso cria disciplina financeira. Agora, de quanto em quanto tempo olhar? Fluxo de caixa toda semana, dívida e margem todo mês. Prazos de retorno a cada trimestre. Você cria um ritual. Toda sexta-feira olha o fluxo, todo dia 5 olha os indicadores mensais, todo fim de trimestre faz reunião de resultado. E aqui vai uma dica importante: não olhe indicador sozinho. Chama alguém da sua confiança, pode ser o contador, pode ser um consultor, pode ser outro produtor, porque sozinho você tende a justificar resultado ruim ao invés de corrigir. Vamos falar sobre o desafio de manter os ganhos, manter o que você conquistou. Porque é muito comum você reestrutura, melhora os indicadores e aí relaxa. E daqui a um ano está do mesmo jeito que estava antes. Isso acontece por três razões principais. Primeira razão, você para de acompanhar, a pressão diminui, você olha para o operacional, deixa de olhar os números, aí quando percebe, já perdeu o controle de novo. Por isso, aquele ritual que eu falei não pode parar. Segunda razão, a equipe volta para os vícios antigos. Você implementou o processo novo, mas não criou hábito. Então, quando você não está olhando, o pessoal faz do jeito antigo porque é mais fácil, é mais rápido, é o que sempre fizeram. Isso se resolve com reforço constante, reunião semanal, cobrança, checklist. E terceira razão, você volta a tomar decisão por impulso. Aparece uma oportunidade de investimento, você não faz análise, não olha o fluxo de caixa e compra. Aí compromete o caixa de novo. Disciplina financeira tem que virar permanente, não temporária. Então, como manter três práticas essenciais? Primeira, revisão periódica do plano. A cada 6 meses você senta e revisa: o que planejamos está sendo executado? O que mudou no cenário? Precisa ajustar? Plano não é estático, é vivo. Segunda, mantenha um conselheiro externo. Pode ser um consultor que você contrata para fazer revisão trimestral, pode ser um mentor, outro produtor mais experiente, alguém que olha de fora e te questiona: por que você fez isso? Esse investimento faz sentido agora?
Esse olhar externo evita que você se acomode. E terceira, invista em capacitação contínua, sua e da equipe. Gestão evolui, tecnologia muda, mercado muda. Se você não se atualiza, fica obsoleto. Então, reserve orçamento para curso, treinamento, visita técnica. Conhecimento não é custo, é investimento. Agora eu vou falar de um tema que muita gente acha que não se aplica ao agro: cultura organizacional. Ah, Eliana, isso é coisa de empresa grande, de multinacional. Não é. Cultura organizacional é simplesmente o jeito que as coisas são feitas na sua operação. É o conjunto de valores, comportamentos e práticas que guiam as decisões do dia a dia. E cultura não se decreta, cultura se constrói e demora. Pode levar de 2 até 5 anos para consolidar de verdade. Exige compromisso consistente da liderança. Mas quando você tem uma cultura forte, ela sustenta os resultados. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você reestruturou e implementou o controle de risco rigoroso. Se a cultura da operação é de desperdício, de sempre foi assim, de falta de zelo, não adianta você ter o melhor sistema, a equipe vai continuar desperdiçando. Agora, se você constrói uma cultura de responsabilidade, onde cada um entende o impacto do seu trabalho no resultado final, onde há transparência sobre os números, onde se valoriza a eficiência, aí sim o controle de custos funciona, porque vira comportamento e não só processo. Então, como construir essa cultura? Vamos de novo aos números. Para construir essa cultura, nós precisamos de 4 pilares fundamentais. Primeiro, liderança pelo exemplo. Se você, como dono ou gestor, não segue o que prega, ninguém vai seguir. Se você fala de controle de custos, mas gasta sem critério, a mensagem que passa é: faça o que eu digo, não o que eu faço. Isso não funciona. Segundo, comunicação constante dos valores, tem que repetir. Reunião de equipe toda semana, você reforça. Aqui a gente valoriza a eficiência, a transparência, a responsabilidade. Parece chato? É, mas é assim que se fixa. Terceiro, reconhecimento e consequência. Quem age de acordo com os valores, você reconhece. Pode ser elogio público, bonificação, promoção. Quem age contra, você corrige. E se não corrige, precisa afastar, porque tolerar comportamento errado é reforçar cultura errada. E quarto, processos que reforçam a cultura. Se você quer a cultura de dados, tem que ter sistema que gera dados. Se você quer a cultura de responsabilidade, tem que ter indicadores individuais. Se você quer a cultura de aprendizado, tem que ter tempo e recursos para capacitação. E olha que interessante, no agronegócio, a cultura organizacional é ainda mais importante, porque muitas operações são familiares. Valores da família se misturam com valores do negócio. Isso pode ser força ou fraqueza. É força quando os valores familiares ajudam o negócio. Trabalho duro, comprometimento, visão de longo prazo. É fraqueza quando atrapalham. Protecionismo, resistência à mudança, dificuldade de profissionalizar. A boa notícia é que pode ser mudada. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E quando você consegue, você tem uma operação resiliente que não depende só de uma pessoa, que se sustenta. Agora chegou a hora de olhar para frente. O que esperar de 2026 para o agronegócio brasileiro? E eu vou ser bastante direta. 2026 não vai ser moleza, mas tudo normal porque no agro nunca nada foi moleza. As projeções mostram um crescimento de apenas 1% no PIB do agronegócio depois de 9,6% em 2025. É uma desaceleração bastante significativa. O valor bruto da produção deve crescer 5,1, o que é positivo, mas as margens vão continuar apertadas. A produção agrícola deve bater novo recorde, passando de 354 milhões de toneladas. Mas o problema não é volume, é rentabilidade. Com custos de insumos ainda mais elevados, Selic que deve cair, mas ficar em 12,5 e preços de commodities pressionados, margem vai ser desafio. Tem 3 grandes desafios específicos no radar. Primeiro, ambiente regulatório mais exigente. A reforma tributária começa a transição em 2026 e vai exigir adaptação massiva dos sistemas de gestão. Rastreabilidade, que vai ser obrigatória para vários mercados, a União Europeia, por exemplo, já exige comprovação de que produtos não estão ligados a desmatamento. Quem não se adequar, perde o mercado. Segundo desafio, pressão por sustentabilidade e ESG. Não é mais diferencial, é pré-requisito.
Bancos estão condicionando o crédito à regularidade ambiental. Compradores internacionais exigem certificação, mercado de carbono está se regulamentando. O produtor que não tiver isso organizado vai ter dificuldade para financiar e para vender. E terceiro desafio: gestão de riscos climáticos. Os últimos anos mostraram clima extremo é a nova normalidade. Seca, chuva excessiva, geada fora de época, isso exige seguro agrícola, diversificação, tecnologia de monitoramento. Produtor que não se proteger vai sofrer. Mas não é só desafio, tem oportunidade também. Primeira oportunidade: bioenergia e transição energética, etanol de milho, biodiesel de soja, biogás. Esses mercados estão crescendo, o BNDES está financiando, é a agregação de valor, diversificação de receita. Segunda oportunidade, tecnologia como diferencial competitivo. Inteligência artificial, agricultura de precisão, automação, essas ferramentas aumentam produtividade e reduzem custo. Em 2026, vamos ver a consolidação da inteligência artificial aplicada ao agro, com sistemas que analisam dados e sugerem decisões em tempo real. E a terceira oportunidade, demanda internacional firme. China, Oriente Médio, África, a demanda por alimentos continua crescendo e o Brasil mantém vantagem competitiva por eficiência produtiva e câmbio favorável. Quem estiver bem estruturado vai aproveitar. Então, a mensagem para 2026 é: prepare-se, reestruture agora, organize a casa. O que vai apertar? Vai, mas quem tiver organizado não só vai passar, como vai crescer. Tem um ponto que vale ressaltar e analistas são claros. O produtor precisa manter a guarda alta. O espaço para erros será mínimo, não tem mais margem para improviso nem para gestão amadora. É profissionalização ou é saída. Então vamos às lições dessa jornada. Vamos recapitular as principais lições dessa série. Lição 1: reestruturação não é para quem já quebrou, é para quem quer continuar forte. Quem espera demais perde a condução, quem age cedo preserva patrimônio e dignidade. Lição 2: diagnóstico honesto é o primeiro passo. Sem saber exatamente onde você está, você não consegue planejar para onde vai. E diagnóstico não é tarefa única, é permanente. Lição 3: implementação é sobre pessoas, não só sobre processos. Você precisa de equipe com você, precisa de liderança presente, precisa de coragem para tomar decisão difícil. Lição 4: tecnologia potencializa a boa gestão, mas não substitui. Software é ferramenta, mas quem decide é você. Lição 5: resultados precisam ser medidos, indicadores claros, acompanhamento rigoroso, ajuste rápido quando necessário. E lição 6: cultura organizacional sustenta tudo. Sem cultura forte, qualquer mudança temporária. Essas lições valem para 2026 e valem para sempre, porque o agronegócio é cíclico. Vai ter ano bom, vai ter ano ruim, mas operação bem estruturada passa pelos dois. E assim chegamos ao final dessa primeira temporada do podcast Cronos Agro. Se você acompanhou os 4 episódios, você tem um roteiro completo. Por que reestruturar, como diagnosticar, como implementar e como manter resultados. Agora, o próximo passo é seu. Você pode guardar isso como informação interessante ou pode usar como guia de ação. A escolha é sua. Aqui na Cronos, a gente vive isso todo dia. Estruturamos operações, acompanhamos resultados, ajudamos o produtor a atravessar momentos difíceis e a aproveitar momentos bons. Não fazemos milagre, fazemos trabalho técnico, sério, baseado em método. Se você precisa de ajuda para reestruturar sua operação, estamos aqui. Se você quer trocar ideia, entender seu momento, pode nos procurar. E principalmente, não deixe 2026 te pegar despreparado. O ano vai ser desafiador, mas desafio sempre foi parte do agro. A diferença é que agora, mais do que nunca, só quem estiver bem estruturado vai prosperar. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada e em breve voltaremos com novos episódios, novos temas, sempre trazendo o que realmente importa para quem vive o agronegócio no dia a dia. Até a próxima temporada e lembra, resultado sustentável vem de gestão consistente.